Olá, pessoal! Então, a nossa aula de estatística hoje, a gente vai falar sobre representações gráficas. As representações gráficas, elas constituem um importante recurso para análise e interpretação de um conjunto de dados. Uma grande vantagem dessas representações é que elas facilitam a compreensão dos fenômenos estudados. Os gráficos eles se encontram no nosso dia a dia em vários meios de comunicação, como jornais, revistas, artigos, materiais escolares, apresentações públicas, e eles podem ser de vários tipos, né? Aqui nós vamos estudar 5 tipos de representações, que são os gráficos de barras, os histogramas, os gráficos de setores, os gráficos de linhas e os pictogramas. Os gráficos de barras, eles podem ser de barras verticais ou horizontais. Aqui então nós temos um gráfico de barra vertical, que ele representa então a população mundial em 2015. Uma coisa importante então da gente lembrar é que quando a gente trabalha com gráficos, a gente vai fazer a interpretação desses dados que estão representados neste gráfico. Então, baseado neste gráfico, quais são os dados que a gente pode observar aqui? É que a população mundial em 2015 era aproximadamente de 7 bilhões. Como que a gente chega nesse dado? Somando a população de todos os continentes, né? Então, nós conseguimos chegar na população mundial em 2015. Uma outra observação que a gente pode analisar é que a soma das populações do continente americano, ela superava a população da Europa, mas não a da África, né? Então, nós somando e comparando esses dados aqui, a gente pode ver que somando América Latina e América do Norte, ela supera a população da Europa, mas não supera a população da África. E um outro dado que a gente observa é que a razão entre as populações dos dois continentes mais populosos, né? O que é a razão? Então, a gente vai dividir a população da Ásia pela população da África. A razão, que vai ser de 3,7 aproximadamente, ela é menor que a razão entre o continente menos e mais populoso, né? Que no caso da Ásia e da Oceania. Aqui nós temos então um gráfico de barras horizontais, né? Semelhante também ao que a gente viu anteriormente ali, só que ao invés das barras serem verticais, elas estão na horizontal. Os histogramas. É um tipo de gráfico muito semelhante com o gráfico de barras verticais. Geralmente, ele é utilizado para representar uma variável quantitativa quando essa está agrupada em classes de intervalos. Ela é formada por retângulos contíguos, isto é, que estão em contato entre si, né? Os retângulos eles se encostam, e a base de cada retângulo vai corresponder ao segmento cujas extremidades são os limites da classe do intervalo. E a altura de cada retângulo é proporcional à frequência absoluta, relativa, né, ou à porcentagem de cada classe, né? Então, aqui nós vamos ver, então aqui nós temos uma pesquisa sobre a altura dos alunos do ensino médio. Então, foi formado aqui os intervalos, né? E daí feita a frequência absoluta e a frequência relativa com as suas porcentagens. A partir dessa tabela de frequência, foi construído então esse histograma. Então vejam aqui, ó, que a base de cada retângulo equivale a cada intervalo. Então, de 1,60 m a 1,65 m, e aqui nós temos, né, indicando a porcentagem dessa classe. Então, de 1,60 m a 1,65 m, né? Então, todas as classes de intervalo a gente vai representar aqui no gráfico.
que a gente pode observar neste gráfico? Que a classe que reúne a maior porcentagem de alunos corresponde ao intervalo de 1,75 m a 1,80 m. Então, aqui tem a maior concentração de alunos é os que possuem de 1,75 m a 1,80 m, que corresponde a 32,5%. Uma outra coisa que a gente pode observar é que 75% dos alunos dessa escola têm a altura menor que 1,80 m. Então, como que a gente chega nesse dado? Somando todas as porcentagens, né, de 1,60 m até 1,80 m. Então, somando esses valores, vai dar 75%. Então, 75% dos alunos têm menos que 1,80 m. E uma outra informação também que a gente observa é que o intervalo de 1,65 m a 1,90 m é o que concentra 92,5% da altura dos alunos, né? Como que a gente chega também nesse intervalo, nessa porcentagem? Somando essas porcentagens, né, de cada intervalo. Bem, o próximo gráfico que a gente vai ver são os gráficos de setores. Eles também são chamados de gráfico de pizza. Esses gráficos eles são construídos com o auxílio de um transferidor ou também a gente pode utilizar softwares no computador, né, para construir estes gráficos. Basta que a gente tenha uma tabela com as frequências relativas e a porcentagem. E depois que nós tivermos essa tabela, a gente vai usar uma regra de 3 para descobrir o ângulo de cada setor, né? Para isso, a gente vai, depois que a gente fizer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta para medir ângulos, né? E assim nós vamos construir cada um dos setores correspondente a cada porcentagem que foi dada na tabela. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um gráfico da população numa determinada localidade, na zona rural e na zona urbana. Então, aqui, ó, lá vamos considerar que a gente já tenha, né, pronta a tabela da frequência, então eu sei que a população aqui nessa localidade, 16% é na zona rural, 84% é na zona urbana. Então, como que a gente vai calcular? Primeiramente, então, a gente vai dividir esse círculo em 2 setores, né? E a medida dos ângulos vão ser diretamente proporcional à frequência correspondente de cada setor. Então, utilizando uma regra de 3, a gente vai fazer este cálculo. Então, 100% equivale a 360 graus. 84% vai equivaler a x, logo x vai ser igual a 302,4 graus. Então, eu sei que a população de 84% eu vou representar lá no meu gráfico com 302,4 graus. E a zona rural, né, a mesma coisa também a gente vai fazer. 100 graus equivale a 100% equivale a 360 graus, 16% vai equivaler a Y. Aqui a gente pode chegar nesse resultado de 2 maneiras, né? Ou a gente faz a regra de 3, e daí a gente vai obter o valor de Y, né? Ou também nós podemos fazer esse cálculo, considerando então que 360 graus, né? Eu já sei que 84% é 32,4 graus, então a diferença, né, 360 menos 302,4, eu vou obter os 57,6, né, que daí a gente vai poder, usando o transferidor, a gente vai poder representar lá, então, o gráfico de setor. O gráfico de linhas, ele é um gráfico que é obtido unindo os pontos dos segmentos de reta consecutivos. Esse tipo de gráfico ele é utilizado muito quando a gente quer representar os valores assumidos por uma variável quantitativa no decorrer do tempo. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos esse gráfico que mostra mortes por dengue no estado de São Paulo, né?
Então, o que a gente pode analisar com esse gráfico aqui? Quais os dados que a gente consegue analisar? Que de 2012 a 2015, o número de óbitos em São Paulo por dengue cresceu. Ó, então, de 2012 a 2015, cresceu o número de óbitos. Em todos os anos, a partir de 2005, houve mortes por dengue no estado de São Paulo. Então, observando aqui, ó, em 2004 não houve nenhuma morte, mas a partir de 2005, todos os anos teve mortes por dengue em São Paulo. Outro dado que a gente pode retirar daqui é que em 2015, os dados disponíveis até a data que foi feita essa pesquisa, que aparece aqui, ó, 18 de abril de 2015, o número de mortes já era maior que 80% na comparação com o número de mortes por dengue em 2014. Então, em 2014 teve 90 mortes por dengue, em 2015, em abril, já estava em 169. Essa diferença aqui, então, de 90 para 169, ela é maior que 80%, né? Então, fazendo o cálculo, 80% de 90 é igual a 72, e 90 mais 72 é igual a 162. Então, a diferença aqui é maior que 72, porque ela já está em 169. Então, quer dizer que é maior que 80% a diferença, então, de número de mortes de 2014 para 2015. Os pictogramas. Eles são utilizados com figuras ou imagens que guardam relação com o assunto que está sendo tratado. Esse tipo de representação gráfica, ela é um forte apelo visual para chamar a atenção e a curiosidade do leitor, né? Então, por isso que eles são muito utilizados em veículos de comunicação, né, para prender a atenção do telespectador. Então, aqui, por exemplo, nós temos um pictograma de uma pizzaria, né, que fez um levantamento de quantas pizzas foram vendidas no último semestre. Então, aqui vocês podem ver que em cada mês está representado, né, com uma pizza, e cada pizza representa 200 unidades. Então, aqui vocês têm que prestarem atenção que, por exemplo, aqui em maio tem metade da pizza que representa, então, 100 unidades, né? Uma pizza inteira são 200, então aqui tem a metade, são 100 unidades. Aqui em julho, vocês também prestem atenção que nós temos 1/4 da pizza, então, que é o que equivale a 50 unidades. E em agosto, nós temos 3/4 da pizza, equivalendo, então, a 150 unidades. Então, pessoal, essa foi, então, a nossa aula sobre representação gráfica. E até mais, então. Tchau, tchau.